Eu amo falar de marketing e música, então hoje eu vou falar 4 lições de marketing que o Matuê nos trouxe com o álbum Máquina do Tempo. Bom, vamos começar com a escassez. O Matuê já costumava ficar sumido sempre que ele ia lançar algum single, e não foi diferente com o álbum, só que com o álbum ele ficou mais de um ano sumido. Ele não postava nada, ele não aparecia em nenhum lugar. Então assim, ao mesmo tempo que os fãs ficavam preocupados de que talvez ele tivesse abandonado a carreira, todo mundo tava com uma grande expectativa de que ele ia lançar um álbum. Os principais criadores de conteúdo sobre rap e trap no YouTube, no TikTok e no Twitter também começaram a falar muito sobre esse sumiço e criar, assim, teorias de que ia vir álbum, música, mas também comentavam muito, tipo, será que o Matuê largou o trap? Bom, e é assim que funciona o gatilho mental da escassez e o Matuê soube usar isso muito bem. Agora vamos para a antecipação. Quando o Matuê finalmente resolveu acabar com o sumiço dele, ele postou uma foto no Instagram com a identidade visual do álbum e as músicas que iam estar no álbum, e essa foto passou 800 mil likes em menos de um dia. E aí nós chegamos no meu momento favorito. 2 dias depois de ter anunciado o álbum, o Matuê simplesmente abriu uma live do nada no Instagram sem avisar ninguém, e assim, vamos lembrar que era 2020, pandemia. O Matuê simplesmente apareceu em uma live no Instagram dele, e a live era gravada por um drone, e o drone ia gravando isso aqui. E, gente, ia pegando, assim, todos os detalhes do Matuê, e no início a gente não tava entendendo nada da live, e aí foi aparecendo os detalhes, assim, da identidade visual do álbum, foi aparecendo o Matuê, até que o drone chegou aqui no topo, e tava lá o homem sentado no topo do prédio com o cabelo roxo, com dreads roxos, que marcou uma era, mas eu vou falar disso depois. Aí quando chegou no Matuê lá em cima do prédio, a live acabou e, gente, todo mundo só falava disso. Então assim, o Matuê estourou a bolha e quem não entendia de trap, quem não gostava de trap, quem não escutava o Matuê, não escutava rap, todo mundo ficou sabendo sobre isso. Um dia depois o Matuê divulgou que o álbum ia sair e, gente, ele fez uma coisa que foi muito legal. Quem viveu essa experiência sabe o quanto foi divertido. Todas as músicas foram programadas pra sair uma, assim, um tempinho depois da outra. Então o álbum não saiu completo. O que dava pra fazer? No YouTube, quem entrava lá conseguia escutar a música do Matuê e ir comentando. Então a música ficava lá um tempinho, passava alguns minutos, saía outra. Então assim, era uma sequência de músicas pra todo mundo ter ali aquela experiência junto. Isso foi muito legal. E aí o gatilho mental da antecipação também já estava plantado na cabeça de todos os fãs do Matuê. Agora vamos para o storytelling. Bom, segundo o Google, storytelling é a capacidade de contar histórias de maneira relevante, onde os recursos audiovisuais são utilizados juntamente com as palavras. No caso de Máquina do Tempo, cada um dos 7 clipes é como se fossem episódios, e aí se forma uma série. No primeiro episódio, o Matuê aparece em um mundo chamado Kogulândia, e aqui é como se ele estivesse tendo o conhecimento dele roubado. No segundo episódio, o Matuê aparece caminhando e as flores assim vão nascendo, e essa música traz uma vibe super nostálgica e já começa a falar sobre voltar no tempo. No episódio 3, o Matuê monta um exército de gorilas roxos que vão lutar com ele em uma batalha que vai acontecer. No quarto episódio, o Matuê aparece meditando enquanto tem pessoas indo pra cima dele e ele vai expulsando essas pessoas. E essa parte é como se a luta que estivesse por vir aí na vida do Matuê fosse interna. No episódio 5 tem a luta do Matuê com a versão do mal dele, assim, um campo magnético, e ele tá sendo protegido de gorilas roxos enquanto ele vai sendo atacado, os gorilas vão lá protegendo ele. E no último episódio aparece ele em uma cadeira e estão configurando ele para que ele pudesse voltar no tempo. Então aqui tá o storytelling, né? Ao longo do que você vai vendo os clipes, você vai ficando muito interessado naquela história ali. E foi muito divertido ter vivido, assim, essa época e ter visto os clipes sendo lançados de pouquinho em pouquinho. E por último, o quarto, que é autenticidade e identidade visual. Um dos pontos altos do álbum, e por ter ficado assim tão grande, tão memorável, foi porque tinha uma identidade visual única e muito diferente de tudo que tinha na época, pelo menos aqui no Brasil. De visual, os clipes, os gráficos, aquela experiência tão memorável, marcante de tudo roxo e tudo, enfim, com aquela cara de Matuê da época, ficou assim, marcado, e até hoje quando eu vejo esse tom de roxo eu lembro dele. Pra mim essas foram as 4 lições de marketing que aprendemos com o Matuê e a Máquina do Tempo.